Muito bem, esse é o quarto vídeo do módulo 1 do treinamento O Grande Segredo Revelado, o movimento Deep Reconnection, essa doutrina, o movimento Deep Reconnection. No vídeo anterior eu falei para quem é esse treinamento, para quem não é esse treinamento. Se você não assistiu, assista, porque tem algumas informações muito interessantes, alguns versículos bíblicos maravilhosos que eu disponibilizei no vídeo anterior, tá? Nesse daqui eu vou te dar uma prévia de como vai ser o nosso treinamento O Grande Segredo Revelado, o movimento Deep Reconnection. Primeiramente, o primeiro ponto que eu quero destacar para você vai ser 100% online, tá? 100% vai ser disponibilizado online, tanto aqui no YouTube, bem como dentro de um portal, que é o segundo ponto, olha só. Ah, e detalhe, inclusive você vai poder ter oportunidade de fazer parte do grupo. Eu não sei ainda se eu vou criar no WhatsApp ou no Telegram, provavelmente no Telegram, porque lá dá pra gente colocar um número muito maior de pessoas, tá certo? Para que a gente possa trocar informações, enfim, vai ser uma interação bem legal e vai ficar talvez dentro lá do Telegram, beleza? Segundo ponto, olha só, segundo ponto é muito importante você entender. Vou ler para você aqui, ó. O treinamento será dividido entre 10 e 12 módulos. Então não é algo assim superficial. Eu vou disponibilizar todo o conteúdo. Não é igual aquele pessoal que fala assim, olha, porque vai ter a semana especial, você vai lá porque eu vou te ensinar. Ele vai ensinar mesmo. Mas a maior parte do conteúdo é pago. Aqui não. Como esse é um assunto que envolve a eternidade da pessoa, todo esse conteúdo vai ser 100% disponibilizado gratuitamente. Assim como eu aprendi, certo, de forma gratuita, eu quero passar para você tudo. Tudo está sendo feito com esmero, com carinho, com um bom nível de gravação, para que você possa então aproveitar o máximo desse conteúdo, tá? Detalhe, até o módulo 6 eu vou disponibilizar totalmente dentro aqui do YouTube. A partir do módulo 7 será apenas dentro do portal digital de uma empresa chamada Eduz, talvez você já ouviu falar. Uma das maiores empresas aqui no país de compartilhamento, de distribuição de cursos online, tá? O link de acesso vai estar abaixo desse vídeo. De todos os vídeos você vai ter o link de acesso, tá? E dentro do portal é que eu vou disponibilizar PDFs de cada módulo e outras informações e links. Então, se você quiser um material complementar de suporte, é apenas dentro do portal da Eduz. Por isso que você vai ter que ir aí abaixo das aulas, você pega, acessa ao portal para que você possa então ter todo esse material de apoio para você. Ronaldo, por que você vai disponibilizar só até o módulo 6? Porque na verdade isso daqui é muito sério. Esse é um assunto assim, é o assunto mais sério da minha vida, entendeu? E até o módulo 6, ele é mais ou menos light. Depois do módulo 6, então dá pra gente disponibilizar aqui no YouTube. Depois do módulo 6, a gente começa a entrar de uma forma um pouco mais profunda em algumas questões. Isso incomoda muita gente. Então aí eu vou disponibilizar a partir do 7 dentro do portal da Eduz. Aí lá é algo assim, nosso, a gente pode colocar o que a gente quiser, sem as pessoas ficarem tentando sabotar, entendeu? Porque o YouTube, na realidade, ele acaba restringindo determinados conteúdos. Acho que você me entende isso daí, tá? Como terapeuta, inclusive, já postei coisas que você acaba recebendo certas notificações que você não pode, porque olha, porque violou um direito. Então, para a gente evitar isso, a partir do módulo 7, 100% dentro do portal. Mas aproveita, porque o conteúdo é extraordinário. Então vamos lá. Módulo 1. Módulo 1 vai ser uma introdução e uma explanação geral. Como eu estou fazendo. Então nós estamos dentro do módulo 1. Beleza? Módulo 2. Olha só, preparando o terreno e lançando as bases. Esse módulo 2, você pode ver aqui, ó, são 19 aulas. Primeira aula, a linha do tempo e você. O grande labirinto e o GPS. Gente, isso aqui é fantástico. Para você entender, porque assim, a humanidade é como se ela estivesse dentro de um grande labirinto, ela não sabe para onde ela está indo. A maioria das pessoas, sabe? E eu vou ensinar você a usar o GPS espiritual. Como você ligar esse GPS e como você se localizar na corrente do tempo. É a primeira coisa. Se eu quiser sair do ponto A para o ponto B, primeiro o meu GPS precisa saber aonde eu estou. Uma vez que ele identificar onde ele está, aí ele tem condições de te levar para um outro ponto. Então, nessa primeira aula, nós vamos mergulhar sobre isso. Você precisa olhar o labirinto do alto. E é isso que eu quero fazer por você.
Segunda aula, cronologia, o grande desafio. Gente, cronologia é uma das coisas mais interessantes que tem. Eu, inclusive, comprei um curso. Aqui eu vou te dar de graça todas as informações, mas eu comprei um curso de teologia, na realidade, que explica essa questão da cronologia de uma forma muito legal, tá? Depois eu vou compartilhar os links, enfim, para que você possa ter toda essa visão, mas gratuitamente. Se você quiser, aproveita, entendeu? Mas eu tive que comprar, porque na verdade muitos desses que explicam isso acabam cobrando pelos conteúdos. E está certo, certo? Você cobrar se você tem algo, se você tem um conhecimento. Agora, eu penso que no que tange ao conhecimento espiritual, isso deveria ser disponibilizado gratuitamente, tá? Porque igual Jesus falou, de graça você recebeu, de graça você dá. Então, isso é o meu ponto de vista, tá? É o que eu acho sobre isso. Então, por isso que eu estou disponibilizando 100% gratuito aqui para você, beleza? Terceira aula dentro do módulo 2 vai ser Adão e Eva, mito, fábula ou realidade. Muita gente, não, uma historinha para boi dormir. Imagina, eles não existiram. Ou outros já defendem de uma forma assim muito sistemática. Não, foi realidade. Então eu vou colocar para você que você também possa avaliar essa questão, certo? Sobre Adão e Eva, fábula ou realidade. Vai ser muito legal essa aula 3. É interessante ainda, voltando na aula 2 sobre cronologia, você vai ver que é fantástico. Por quê? Porque nós vamos analisar calendários, os calendários usados pela humanidade. E aquilo que faz mais sentido, inclusive aquilo que a ciência usa. Será que faz sentido? Será que não faz? Você vai ver que é muito, muito 10. A quarta aula, definição de religião e a sã doutrina. Isso aqui é muito importante. Alinhar essas coisas. Então a gente vai começar a estabelecer a base mesmo nesse capítulo 2. A aula 5, autoridade da palavra de Deus. Se nós vamos falar da Bíblia, você precisa entender a Bíblia. Dá para confiar nisso, nesse livro? Ou não dá? Entendeu? Muitas pessoas não confiam. Tem uma onda gigantesca de gente aí com dúvida. Não, porque, olha, não dá para confiar mais, porque não sei o que e tal. Então a gente precisa alinhar esse ponto. E nessa aula eu vou alinhar isso com você. Gente, isso dentro do módulo 2, que está dentro dessa apostila aqui. Essa apostila aqui é enorme. Pode ver aqui, ó, são 147 páginas. Isso aqui está prontinho para você, dentro do portal da Eduz. Tá bom? Então vamos lá, de graça. Não tem nada, não vou te cobrar nada disso daqui. Tá? Então, autoridade da palavra de Deus, legal, a gente precisa alinhar esse ponto. Outro ponto interessante, ó, ciência religiosa. Mas Ronaldo, ciência religiosa? Sim. Você vai ver que a ciência, gente, ela é mais religiosa do que você imagina. A pseudociência, tá? E é essa que domina o mundo, infelizmente. Posso ser bem sincero para você. Você vai ficar de queixo caído, certo? Porque talvez você é uma pessoa, talvez você fez uma faculdade, você seja da área científica, e você coloca toda a fé que a ciência vai resolver todos os assuntos. É só parar para pensar um pouquinho, raciocinar um pouquinho. Desde a Revolução Industrial até agora, quanto o homem aprendeu? Eu te pergunto, o quanto o mundo está melhor? O quanto existe equidade? O quanto existe liberdade? O quanto existe mais saúde? Gente, não existe. É só prestar atenção. A confiança que as pessoas depositam nisso é absurda. Só que não é isso que vai resolver os problemas do mundo. Entende? Então, quando você vê ciência religiosa, se prepara, porque isso aqui é chocante, essa aula. A aula 7, DNA mitocondrial e a complexidade irredutível. Isso aqui é simplesmente fantástico, tá? Quando você entende isso, essa questão do DNA mitocondrial e a complexidade irredutível, isso é dentro da verdadeira ciência. Então tem verdadeiros cientistas, pessoas maravilhosas que querem realmente abrir o jogo, colocar as coisas do jeito que elas realmente são. Mas infelizmente a pseudociência trava tudo. Infelizmente isso é isso que acontece. Mas nessa aula a gente vai ver em detalhes sobre o DNA mitocondrial e a complexidade irredutível. Ponto 8. Uma jornada fascinante pela verdadeira ciência. Só para reforçar justamente isso, são os preceitos do que é verdadeira ciência, porque é algo maravilhoso também, tá? 9. Por que uma explanação tão ampla sobre a Bíblia e a ciência moderna? Você vai ver, é importante fazer isso, tá? É importante fazer isso. A aula número 10, a marca registrada do Deus Todo-Poderoso. Essa aula aqui é espetacular. Lembra que eu comecei a falar sobre DNA? Aliás, sobre impressão digital? Então nessa aula a gente vai mergulhar a fundo sobre isso daqui também, tá? Que é no 11, na verdade, ó, identidade
Opa, deixa eu só voltar aqui. No 11, a identidade, a impressão digital sobre como adorar a Deus. Isso aqui vai ser uma aula assim espetacular. Porque a gente começar a delinear as linhas para você entender no final do treinamento, você fala, meu Deus, agora ficou claro a visão. Tá certo? Aula 12, por que há tanta confusão em relação à adoração? É muito importante entender isso, que está ligado com o 13. Oponde-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Como fazer isso, Ronaldo? Isso aqui vai ser uma aula muito densa, muito profunda, que vai te ajudar demais nessa questão. Aula 14, a verdade sobre o que acontece na morte. Essa aula aqui, ela já é uma quebra gigante de dogmas e paradigmas ensinados pelo sistema religioso mundial. Isso daqui vai dar já muita coisa para ser falada. Então se prepara, porque agora, independente se você é espírita, se você é budista, shintoísta, se você é católico, se você é evangélico, não importa. Isso daqui vai mexer com você, tá? Porque nós vamos analisar juntos muitas bases. Então, se prepara, porque é muito legal esse tema, que é um tema que a maioria das pessoas tem dúvidas, né? Ah, mas ninguém voltou para contar. Realmente ninguém voltou. Ninguém. Grava isso. Por quê que ninguém voltou? A gente vai ver isso nessa parte aí, nessa aula, tá? Depois o 15, ó, que está ligado com a aula anterior sobre a morte. O ser humano, milagre da criação física. Então, nessa aula eu fiz questão de separar algumas informações para justamente mostrar para você, convencer você de que você é um milagre. Você está aqui, não foi por acaso. É algo extraordinário, muito bem projetado, tá? Aula 16. O dilúvio dos dias de Noé. Mito ou realidade? Isso aqui é muito importante para você entender a questão do DNA humano, o que aconteceu no início da história humana, como que isso é falado não só pelas pessoas cristãs, mas no mundo inteiro é falado sobre essa questão do dilúvio. Você vai ver, claro, de uma forma mitológica, também teve um objetivo de ser falado dessa forma, mas você vai gostar bastante, tá? Aula 17, lições aprendidas do relato de Gênesis até o dilúvio. Você vai ver que é muita coisa, é ouro o que a gente pode aprender. Aula 18, o DNA de Deus. DNA de Deus, Ronaldo? Sim, você vai ver isso. E aula 19, o Burj Khalifa e o arranha-céu espiritual. A ligação, fiz uma metáfora muito interessante para a gente comparar sobre a questão do arranha-céu espiritual que nós estamos construindo. É como se fosse um poderoso arranha-céu. E esse início é a base desse poderoso arranha-céu. Mas tudo isso na aula 19. Gente, isso tudo no módulo 2, nessa apostila que você está vendo aqui. Ó. Então nós vamos usar esse padrão, tá, para poder conduzir você em todo o processo. Algumas dicas aqui. Ó. A partir do módulo 3, nós vamos analisar a construção mais incrível sobre a existência e sobre o relacionamento de Deus. Então, do 3 até o módulo 12, nós vamos bater fundo, bater profundamente nessas questões. Olha só, serão dadas dezenas de referências cruzadas em forma de vídeos, links, sessão para responder no final de cada aula, certo? Por isso será essencial estudar todo o material indicado, estudar na sequência. Vocês irão conhecer a origem desse conhecimento apresentado por mim. Esse conhecimento não é meu. Eu simplesmente fiz o quê? Eu simplesmente estou deixando esse estudo sobre a questão do ser humano, sobre o seu relacionamento com Deus, mais leve, mais fácil de ser digerido, certo? Mas isso não quer dizer que você não tenha que levantar o quê? Desculpa a palavra, a bunda do sofá e estudar. Então é essencial que você faça a sua parte. Se você quiser respostas, você tem que haver transpiração. Então você tem que se envolver nesse processo. Se for algo só passivo, não vai fazer diferença para você, você vai jogar seu tempo no lixo. Não recomendo. Então, levanta a bunda do sofá, transpira, mergulha, porque tem muita coisa para ser compartilhada. Tanto é que alguns ficam até chocados. Ronaldo, mas olha, você está expondo o sistema religioso, mas você aproveita de muitos vídeos, muitos links, você está sendo hipócrita. Não, não é hipócrita. É como eu falei para você, tem muita coisa boa sim, só que você tem que aprender a filtrar. Então tem muito material maravilhoso por historiadores,
Que são religiosos? São. Tem uma determinada religião? Tem. Mas uma coisa é a crença dele, outra coisa é a parte histórica, é o que ele faz. Entende? Como tem muitos, por exemplo, cineastas que compartilham vídeos, tem pessoas que gravam vídeos, tem emissoras de televisão que tem um denso material que eu vou usar bastante aqui para compartilhar com você. Porque isso tudo vai ajudar você o quê? Na tua imaginação, na tua construção, para você conseguir entender, sentir melhor o que foi viver no passado. Vão ter alguns vídeos, por exemplo, falando sobre o tabernáculo. Imagine você pegar um vídeo agora em 3D e fazer um tour para dentro do tabernáculo. Então, por isso que eu falo para você. Então nós vamos analisar um monte de coisa. Eu não sou contra ninguém. Eu simplesmente quero que você entenda que existe algo único relacionado com a adoração. Claro que no que tange a doutrina, a parte doutrinal, tem muita coisa que não dá para se aproveitar. Simplesmente descarta. Eu faço isso e recomendo que você faça isso. Porque senão a gente vai ficar o quê? Vendido de um lado para o outro para tudo aquilo que se fala. Um fala uma coisa, você acredita. Outro fala outra coisa, você acredita. São coisas totalmente divergentes, você acredita em tudo. Então não dá para ser assim. Por isso que nós vamos analisar o que tem mais lógica, o que tem mais coerência. Então é isso que eu quero que você aproveite desse treinamento. Tá certo? Muito bem, e agora olha só esse texto de Provérbios, capítulo 2, versículos 3 a 5. Que interessante, ó. Se você chamar pelo discernimento e levantar a sua voz por entendimento, se você buscar como prata e procurar como tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e encontrará o conhecimento de Deus. O que isso quer dizer para nós? A importância da gente se esforçar para adquirir esse conhecimento, para entender as coisas, gente. Para não terceirizar isso. Procurar isso como se você estivesse buscando um tesouro escondido. Imagina, você vai lá numa chácara de um parente teu e ele fala, olha, tem um tesouro aí que falaram que tem, tá aqui um mapa, se você encontrar é teu. Eu te pergunto, você tem um mapa, você sabe que é um tesouro, como que você vai buscar aquilo? Com todo o esforço do mundo, porque aquilo vale muito. Então, é isso que Provérbios fala que nós deveríamos fazer em relação a esse conhecimento. Eu tive que cavar fundo durante décadas e agora estou disponibilizando para você. Beleza? Olha esse ponto aqui, a importância de filtrar as informações à luz das Escrituras. 1 Tessalonicenses 5:21 diz assim, ó, Paulo exorta os crentes a examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. E olha isso daqui, ó. Essa orientação nos lembra da importância de estar atentos a críticos em relação às informações que recebemos, especialmente no mundo saturado de dados e influências diversas e em grande parte distorcida. E hoje está muito. Por exemplo, né? Até sobre quando você vê alguém falando, você tem que prestar atenção para ver se não é um clone. Porque com a inteligência artificial hoje, dá para clonar uma pessoa, clonar a voz da pessoa e parece que é a pessoa. E na realidade não é. Por isso a gente tem que analisar e cavar fundo. O conceito de filtrar informações é fundamental para a saúde espiritual e intelectual. A Escritura nos instrui a sermos sábios, cautelosos, não aceitando tudo que ouvimos sem discernimento, sem analisar, sem prestar atenção. Essa prática é essencial para mantermos a nossa fé pura e alinhada com a vontade de Deus. Um outro ponto aqui muito legal também, o conceito de Jesus sobre discrição e sabedoria. Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 16, ó, ele oferece uma orientação valiosa. Olha o que ele fala aqui, ó, nesse texto aqui, ó. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. O que ele quis dizer, Ronaldo, com isso? Aqui Jesus, ó, nos chama a equilibrar a inocência com a prudência. A astúcia das serpentes representa a necessidade de discernimento. Olha só que legal. E a capacidade de identificar e evitar erros. Enquanto a simplicidade das pombas reflete a pureza e a sinceridade do nosso caráter. Então, um equilíbrio, né? Astúcia, mas também ser inocente como as pombas. E finalmente a conclusão, né? Olha só que interessante. O discernimento é uma ferramenta crucial para a vida cristã. Assim como a construção do Burj Khalifa, né, que é um dos maiores prédios hoje do mundo, se não me falha a memória, o maior, quase 1 quilômetro, 800 e poucos metros. Então, para construir esse edifício gigantesco,
certo? Exigia uma base sólida e um processo rigoroso de seleção de materiais. Para fazer um prédio, gente, envolve isso. Agora você imagina a nossa fé. A nossa fé deve ser fundamentada no quê? Em uma compreensão profunda, bem examinada da palavra de Deus. Ela precisa ter uma boa base. Senão você não vai conseguir estruturar a sua verdadeira espiritualidade. Fomos chamados a ser tanto cautelosos quanto puros, aplicando as Escrituras para a gente avaliar a verdade e rejeitar aquilo que é, e rejeitar o erro. Ok? Ponto número 3. Todo treinamento será iniciado e concluído com uma oração a partir do módulo 2. Tá? Então nós estamos no módulo 1, a gente não está fazendo, mas no módulo 2, independente se você é religioso ou não, tem uma denominação religiosa ou não, se você é ateu, nós vamos iniciar com uma conversa com o nosso Criador. Rápido, para a gente poder... Por quê? Porque é algo sagrado. Falar com a fonte criadora é sagrado. Falar sobre esses assuntos é de grande responsabilidade. Por isso que nós vamos iniciar com uma breve oração e concluir com uma breve oração. Ok? Todas as pessoas estão convidadas. E último ponto, todo treinamento será 100% gratuito. Já falei isso para você, tá? Claro que se você quiser fazer ou apoiar o movimento Deep Reconnection, entendeu? Eu vou disponibilizar um QR Code para que você possa fazer uma oferta se você quiser. Ronaldo, gostei muito, eu estou gostando muito, está fazendo diferença, está me ajudando a entender quem é Deus, a entender o propósito dele. É algo realmente muito valioso. Eu quero apoiar esse trabalho teu. Eu posso? Pode, fica à vontade. Ronaldo, não tenho condições. Não tem problema. Tudo vai ser disponibilizado 100% gratuito. Tá certo? E no próximo vídeo, então, agora nesse vídeo nós demos essa visão geral do que é o treinamento, os módulos, dos módulos 10 ao 12, aonde você vai encontrá-los, né? Módulos 1 ao 6 dentro do YouTube 100%, módulo 7 ao 12 vai ser dentro do portal. Enfim, todos os módulos do 1 ao 12 estarão também dentro do portal, ok? No próximo vídeo eu vou falar para você como que você vai poder tirar o maior proveito do treinamento. Algumas dicas práticas para que ajudar você a absorver melhor as informações. Tenho certeza que vai ser muito importante. Tá certo? Abraço do coração. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.